Casa dos Essênios. Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Casa dos Essênios. Neste canal, nós nos dedicamos aos estudos dos manuscritos do Mar Morto, a seita dos essênios e as origens do cristianismo. Origens estas que, claro, têm seus fundamentos na seita essênia ou entre os essênios, e nós encontramos estas evidências nos manuscritos do Mar Morto. Nós já falamos aqui sobre o pergaminho 4Q 246, o denominado Pergaminho do Filho de Deus. Também lemos aqui um trecho do pergaminho 1QS, que vai falar do anjo das trevas e do anjo da luz. E agora nós leremos o pergaminho 4Q 521, denominado Revelação Messiânica ou Pergaminho da Ressurreição. Comumente referido como o Apocalipse Messiânico ou Pergaminho da Ressurreição, este escrito consiste em 16 fragmentos. O texto é datado do início do primeiro século antes de Cristo. A escrita apresenta características como uma composição em verso semelhante à poesia do período bíblico tardio. O termo Messias, no singular, é usado sem a adição dos nomes Arão ou Israel, que nós sabemos que nos manuscritos do Mar Morto há esta menção: Messias de Arão, Messias de Israel. O nome divino representa no pergaminho não o tetragrama, mas Adonai. Como nos evangelhos, cura e ressurreição estão ligados à ideia do reino de Deus. Na linha 12, fornece a evidência mais explícita sobre a assunção dos mortos, o que nós podemos chamar de ressurreição. O fragmento 7, linha 6, repete a mesma ideia, referindo-se a Deus como aquele que ressuscitará os mortos do seu povo. Eu trouxe para vocês duas traduções. Uma que se encontra na obra de Florentino Garcia Martínez e outra que se encontra na obra de Geza Vermes. Vamos ler primeiramente a tradução da esquerda, de Martínez. Preste bastante atenção. Pois os céus e a terra ouvirão seu Messias, e tudo que estão neles não se desviarão dos santos preceitos. Sejam encorajados todos que estão buscando o Senhor em seu serviço. Não encontrarão o Senhor todos aqueles que esperam em seu coração? Porque o Senhor observa o devoto e chama o justo pelo nome. E sobre o pobre, ele colocará o seu espírito, e aos fiéis renovará com a sua força. Pois ele honrará o devoto no trono da realeza eterna, libertando prisioneiros, dando vista aos cegos, endireitando os retorcidos. Sempre me apegarei àqueles que têm esperança. Em sua misericórdia, ele julgará. Aqui está fragmentado, aqui é um fragmento. Continuando. Os frutos bons virão, não serão adiados. E o Senhor realizará atos maravilhosos, como nunca existiu.
assim como ele disse, porque ele curará os gravemente feridos e fará os mortos reviverem. Ele anunciará boas novas aos mansos, dará prodigamente aos necessitados, conduzirá os exilados e enriquecerá os famintos. Vamos agora à leitura da tradução do texto que se encontra na obra de Gesa Vermes. Os céus e a terra ouvirão seu Messias, e nele ninguém desviará dos mandamentos dos santos. Os que buscam ao Senhor se fortaleçam em seu serviço. Todos os esperançosos em seu coração não encontrarão o Senhor nisso? Pois o Senhor considera os piedosos e chamará os justos pelo nome. Sobre os pobres seu espírito pairará e renovará os fiéis com seu poder. Ele glorificará os piedosos no trono do reino eterno. Aquele que liberta os cativos, devolve vista aos cegos, endireita o dobrado. Para sempre me apegarei aos esperançosos e em sua misericórdia. Aí vem a parte também que está fragmentada. E os frutos não tardarão a ninguém. E o Senhor realizará coisas gloriosas que nunca foram como, pois ele curará os feridos, ressuscitará os mortos e trará boas notícias aos pobres. Ele guiará os desarraigados e tornará ricos os famintos. Então ali no como, quando eu parei, porque também está ali fragmentado, igual no outro texto, ali no disse. O pergaminho ali está fragmentado. Não temos necessariamente a continuação da frase e a gente parte para o próximo verso. Então vemos que nas duas traduções nós teremos destacados as expressões. Na primeira tradução, porque ele curará gravemente os feridos e fará os mortos reviverem. Nós teremos, pois ele curará os feridos, ressuscitará os mortos. Ou seja, essa tradição da ressurreição, que era presente não só entre os essênios, mas entre os fariseus também, não entre os saduceus, mas fazia parte da crença de alguns grupos sectários daquele período ali, século I antes de Cristo, antes da Era Comum. Era uma crença herdada dos persas. O judaísmo herda essa crença da cultura religiosa persa, zoroastriana. Isso aí é uma questão histórica, factual. Não estamos aqui inventando nada. E você percebe que esta tradição da ressurreição dos mortos, ela já está presente nas crenças pré-cristãs, nas crenças, ou na crença, sendo mais específico ainda, dos essênios. Isso está tanto na tradução de Florentino Garcia Martínez, quanto na tradução, na obra de Gesa Vermes. Então, por isso até que os acadêmicos nominaram esse pergaminho como revelação messiânica ou também pergaminho da ressurreição. Então, você já está acompanhando comigo aqui no canal Casa dos Essênios as seguintes questões. Filho de Deus, Filho do Altíssimo. Termos que nós encontramos nos manuscritos do Mar Morto. Anjo das trevas, um anjo das trevas, responsável pelos males de todos aqueles que seguem a escuridão, aqueles que estão fazendo as más obras, as obras de injustiça. O Senhor dos essênios, o Deus bíblico, ele odeia todas as obras desse anjo das trevas e ele ama eternamente todas as obras do príncipe da luz ou do anjo da luz, o anjo da verdade. Então você vê isto claramente, você leu comigo aqui nos pergaminhos essênios. Filhos da luz, filhos das trevas, estes termos
que nós encontramos nas epístolas ditas paulinas, encontramos no Evangelho de João. Você viu aqui na casa dos essênios. E agora você vê que mais uma crença que estará presente no cristianismo, ela está também anteriormente presente nos manuscritos do Mar Morto, entre os essênios. Então lembre-se que uma das propostas do nosso canal é demonstrar as origens das crenças cristãs de maneira mais formalizada, abrindo os textos, demonstrando claramente esta questão. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Casa dos Essênios.